Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 290 do livro Ao Pé da Cruz, As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. A Via Crucis acabara, e eles chegaram ao cimo da colina um pouco antes do meio-dia. Se a tradição é verdadeira, aquele lugar era um memorial apropriado para ser o santuário do mundo. Pois se diz que foi o lugar do túmulo de Adão, o lugar onde repousou quando a misericórdia de Deus o acolheu e encerrou seus 900 anos de penitência heróica. Próximo estava a cidade de Davi, que era antes a cidade de Deus, o centro de uma história tão maravilhosa, o objeto de um amor divino tão patético. A cena, por representar agora, descoroaria a cidade real, mas apenas para coroar com uma coroa muito mais gloriosa de luz, de esperança, de verdade e de beleza a todas as cidades do mundo onde o Cristo crucificado seria pregado e onde o Santíssimo Sacramento moraria. Passou pouco tempo, talvez uma hora, desde a última dor. E assim se passaram somente 4 horas, desde a quarta dor até a consumação da quinta. Mas, com respeito ao sofrimento e à santificação, foi período mais longo que os 18 anos de Nazaré. Com respeito a nenhuma outra coisa, isto é mais verdadeiro que com respeito à nossa santificação. Para Deus, 1000 anos são apenas um dia. Estas horas estavam repletas de mistérios tão divinos, de realidades tão vibrantes, que o passar do tempo não era um elemento da agonia da alma de Maria. Ela chega à crucifixão como uma maravilha da graça e um milagre de sofrimento maiores que quando, uma hora antes, encontrara Jesus com a cruz na esquina da estrada. Despiram-no de suas vestes, e por causa disso, sua natureza humana foi diminuída inexprimivelmente. Para sua mãe, a indignidade era uma tortura em si. E ver o coração descoberto de seu filho foi um horror e uma agonia que as palavras não podem expressar. Puseram-no na cruz, cama mais dura que a manjedoura de Belém, onde primeiro fora posto. Entrega-se às mãos dos soldados com tanta docilidade, como uma criança que se entrega a uma mãe que o prepara amavelmente para dormir. Parece, e foi realmente assim, que sua vontade, e não a sua, era cumprida. Sua vontade em letra maiúscula, sua em letra minúscula, né? Belo na desfiguração, venerável na vergonha, o Deus eterno jaz na cruz, com os olhos fitos nobremente nos céus. Nunca, pensava Maria, ele tinha parecido tão adorável, tão manifestamente Deus, como agora que estava esticado, vítima impotente, mas pronta. E ela adorava-o com mais profundo culto,
Os carrascos esticam seu corpo, seu braço direito, e colocam-no na cruz. Martelam o cravo áspero na palma de sua mão, na mão de onde fluem as graças do mundo. E a primeira pancada seca do martelo é ouvida em silêncio. O tremor da dor excessiva passa a seus membros sagrados, mas não remove a expressão doce de seus olhos. Agora, um golpe se segue a outro e ecoam vagamente em algum lugar. Madalena e João fecham os ouvidos, pois o som é insuportável. É pior do que se o martelo de ferro golpeasse seu coração vivo. Maria ouve a tudo. O martelo golpeia seu coração vivo, pois seu amor há muito morreu para si e só vive para ele. Ela olhou para o céu. Não conseguia falar. Palavras não diriam nada. Somente o Pai entendia a oferta daquele coração, agora quebrantado tantas vezes. Para ela, a fixação dos cravos não foi uma só ação. Cada martelada era um martírio diferente. O martelo tocava seu coração como a mão do músico que aperta variavelmente as teclas de seu instrumento. A mão direita está pregada na cruz. A esquerda não alcança o outro lado. Ou erraram no cálculo do orifício que abriram para facilitar a passagem do prego, ou o corpo se contraiu pela agonia. A cena que se seguiu é temível, como os santos a descrevem em sua revelação. Os carrascos puxaram o braço esquerdo com todas as forças, mas ainda não alcançava o outro lado. Ajoelharam-se sobre suas costelas que rachavam, conquanto não quebrassem. Sob a pressão violenta, deslocando seu braço, conseguiram esticar a mão até o lugar. Não se pode arrancar de Jesus mais que um olhar amável e a expressão doce que ainda estava em seus olhos. Mas para Maria, quem consegue imaginar o horror daquela vista, daquele som para ela? Oh, havia mais pesar neles que em todos os santos que ainda não tinham sido canonizados. Os golpes secos do martelo começavam novamente, variando o som conforme golpeavam carne ou músculo, ou a madeira dura, onde o cravo abria seu caminho cruel. Suas pernas também estavam esticadas pela violência. Um pé está cruzado sobre o outro. Esses pés que tantas vezes sofreram dor e cansaço nas viagens em busca das almas. E o cravo atravessa a massa sólida dos músculos contraídos, vagarosamente e com uma agonia indizível por causa da oscilação dos pés nesta posição. É inútil falar da mãe. É inútil compadecer-se dela. Nossa compaixão não é nada em comparação com tal excesso terrível de agonia. Mas Deus susteve sua criatura e ela sobreviveu.
Agora, a cruz está erguida da terra, com Jesus jacente nela. A mesma expressão doce nos olhos, e a cruz elevada para perto do buraco que cavaram para receber o pé da cruz. Amarraram cordas à cruz e, prendendo-as à extremidade do buraco, começaram a levantá-la perpendicularmente por meio de cordas. Quando estava quase de pé, empurraram a base gradualmente até a extremidade da cova, até que caiu na cavidade com um salto veemente que deslocou todos os ossos e quase rasgou o corpo nos cravos. De fato, alguns contemplativos mencionam uma corda pendurada ao redor de sua cintura tão cruelmente apertada que se escondia na carne, para impedir que seu corpo se despregasse da cruz. Assim, um horror sobrepuja outro, explorando, com impressões ardentes, como as vibrações de um terremoto, todas as capacidades sobrenaturais de sofrimento, que são como um abismo no coração arruinado da mãe. Não comparemos seu sofrimento a nenhum outro. É único. Podemos contemplá-lo e chorá-lo com um amor que é também sofrimento. Mas não ousamos fazer nenhum comentário sobre ele. Mãe dolorosa, bendita seja a Santíssima Trindade, pelos milagres de graça realizada em vós nesta hora tremenda. A terra tremeu em seu mesmo centro. As coisas inanimadas estremeceram como se tivessem inteligência. As rochas partiram-se, os precipícios racharam-se ao longo de toda a costa distante do Mediterrâneo, e o véu místico do templo rompeu-se em dois pela agitação da terra, como se uma mão o tivesse rasgado. Neste momento, como nos conta uma revelação, levantou-se dos pátios do templo um toque lastimoso de trombetas para marcar a oferta do sacrifício meridiano, e os que tocaram as trombetas não sabiam por quê. Naquele dia, elas soaram até o céu, como nunca tinham soado antes. A escuridão alastrou-se sobre a terra, pois o satélite da Terra poderia muito bem eclipsar o Sol material quando a Terra mesma era eclipsada pelo Sol da Justiça, a luz eterna do Pai. Os animais procuravam abrigo para esconder-se. O canto dos pássaros silenciou-se nos jardins. O horror tomou conta da alma dos homens. E um começo de graça, como os primeiros avanços incertos da aurora furtiva, despertou-se em muitos corações em meio à escuridão. Um instante era como um século para os homens rodeados de tais mistérios. Começa a primeira das 3 horas. As 3 horas que eram paralelas aos 3 dias em que ela procurara o menino perdido. Na escuridão, ela se aproximou da cruz, pois os outros caíam por causa do pânico que os infectava
simultaneamente. Existe uma fé nos judeus na qual este temor é inserido prontamente. Mas os carrascos estão endurecidos e os soldados romanos não tremem na escuridão. Próximo da cruz, sob uma luz fraca, sorteiam suas vestes. As palavras grosseiras e os gracejos rudes trespassam o coração da mãe. Pois, como dissemos antes, pertencia à sua perfeição que essa dor não absorvesse nada. Cada coisa lhe dizia algo, cada coisa a feria e a ocupava como se fosse o único sofrimento, a circunstância agravante exclusiva. Ela via as vestes, essas relíquias que ultrapassavam qualquer preço que o mundo pudesse pagar, nas mãos de pecadores miseráveis, que as vestiram sacrilegamente, pois elas acompanharam o crescimento de Nosso Senhor e não se gastaram pelo uso, renovando o mistério que Moisés menciona no Deuteronômio, o de que, ao longo dos 40 anos no deserto, as vestes dos judeus não se gastavam, nem a sola de seus sapatos era consumida pelo tempo. Agora, os pecadores as vestiriam e as levariam para antros desconhecidos de bebedeira e de pecado. Mas o que era isso senão uma figura? O mundo o inteiro mundo impuro vestiria a bela justiça de seu filho. Os pecadores vestiriam suas virtudes para merecer por seus méritos, para satisfazer por sua satisfação e para extrair, segundo sua vontade, dos poços de seu preciosíssimo sangue. Assim como Jacó foi abençoado com a roupa de Esaú, assim toda a humanidade seria abençoada com as roupas de seu irmão mais velho. Além disso, havia a túnica sem costura que ela lhe fizera. Era figura da unidade da igreja. Ela viu-os lançar sortes pela túnica. Viu para quem haviam caído as sortes. Um de seus primeiros deveres de amor à igreja será recuperá-la como relíquia. Depois se ergueu diante dela a história da igreja. Cada cisma que alguma vez afligiria o corpo místico de seu filho era como uma nova brecha em seu coração sofredor. Cada heresia, cada rixa, cada pecado vergonhoso contra a unidade, cada coisa assim lhe aparecia com a mais aguda angústia no Calvário, enquanto se oferecia realmente o sacrifício vivo e se comprava a unidade da igreja por preço tão terrível. Toda essa amargura enchia sua alma, sem distraí-la de Jesus por um momento sequer. Como os santos pontífices que, com o coração quebrantado pelas ofensas à igreja e por seus infortúnios, foram absorvidos por eles, mas nunca perderam a união interior com Jesus em nenhum momento. Mas muito mais era assim com a mãe. No Calvário, ela sentiu tudo isso com um sentimento especial, pois na Quaresma, na Semana da Paixão e na devoção à Paixão, aprendemos a amar a Igreja com amor mais sensível. Fontes novas de dor irromperam nela ao fixar-se o título na cruz. Vinha de Pilatos e pôs-se
uma escada contra a cruz e pregou-se o título sobre a cabeça do Salvador. Cada golpe de martelo era uma tortura inexprimível para ele, tortura que produzia um eco terrível no coração da mãe. Ao título não faltava o poder de expandir e aumentar seu sofrimento. Ver o nome sagrado inscrito ali, para a vergonha do mundo inteiro, o nome que para ela era mais doce que qualquer música, mais doloroso que qualquer perfume. Isso era em si uma dor. E ainda o nome de Nazaré, que recordava o passado, a cercar a cruz naquele ar turvo, evocando belas associações e maravilhosos contrastes. Em todos os momentos da paixão, Belém e Nazaré eram sentidas, vistas, ouvidas e sempre induziam uma nova dor nas profundezas inexauríveis do coração da mãe. Se ele era rei, o trono em que o povo o colocou era muito estranho. Por que não o reconheceram como seu rei? Por que esperaram que um estrangeiro romano lhes dissesse isto em tom de zombaria? Por que não o deixaram reinar em seu coração? Ah, pobre povo! Quão mais infelizes seria, quantos pecados se evitariam, quantas almas se salvariam, quanta glória para Deus. Rei dos judeus, quem dera fosse assim. Mas era realmente assim. Era, todavia, um rei rejeitado, desconhecido, deposto, entregue à morte. Que peso estava sobre o coração dela neste momento? Era o fardo das maldições que invocavam sobre si mesmos o que havia de humilhar aquele pobre povo regicida. Ela sofreria todas as 7 dores novamente para abolir esta maldição e restabelecê-los como no passado, na predileção de Deus por Abraão, por Isaque e por Jacó. Era tarde demais. Eles tinham tido seu tempo. Completaram a medida da iniquidade. Essa medida atingiu a borda naquela mesma manhã. E o quebrantamento do coração de Maria era parte dessa iniquidade. Mas pelo menos em seu coração Jesus foi reconhecido como rei e reinava soberano. O mesmo ocorreu com a querida Madalena e com o ardente João. E ao pensar nisto, ela olhava-os com a glória de um amor abundante. Jesus fere os corações sobre os quais reina, ou escolhe reinar em corações feridos. Quando, porém, ela compreendeu o que é ter Jesus por rei, o reinado indisputado que ele, através da graça, exercia sobre o seu coração imaculado, e a vastidão daquele coração, que excedia o grandioso império dos anjos, ou as perfeições multitudinárias dos santos, e o reinado infinito que ele teria naquele belo palácio de marfim, que o deixava tão feliz, seu amor por ele explodiu novamente, como se os diques do oceano se abrissem e os continentes fossem inundados pelas águas, e cada erupção de amor era ao mesmo tempo uma erupção extraordinária de dor. Ela tinha coisas suficientes com que ocupar-se, mas a dor alarga os grandes corações, assim como contrai os pequenos. Tomou para si
os ladrões como a filhos. Era ávida de filhos. Compreendeu seu valor da mesma maneira que conhecemos o valor de um amigo quando o perdemos. A face morta de um amigo nos penetra o âmago e tem mais significado que sua expressão viva. Ela combateu em oração pelos dois malfeitores, e Deus concedeu-lhe ver a obra da graça começar no coração de um deles. Isto a contentou? Sim, com o contentamento peculiar de uma oração atendida, ou seja, ela tornou-se mais ávida por causa do que não possuía. Considerou isto apenas um começo. Implorou, insistiu. Alguém talvez pense que uma oração assim, naquele tempo, fosse irresistível. Não é o céu o que resiste. As graças descem de cima, como anjos voando, ao coração do ladrão impenitente. Elas esvoaçam ali, gorjeavam para poder entrar, esperavam, picaram o coração de carne, fizeram-no sangrar de dor, de terror, de remorso. Mas ele era dono de si. Não aconteceria. Tão perto de Jesus e perdido. Maria talvez não acreditasse, mas foi assim. O ladrão igualou sua dureza à doçura dela e venceu. Maria não pode ser rainha de um coração onde Jesus já não é rei. Mas, ó, a angústia inexprimível da impenitência. Sua face tão próxima da face de Jesus. Os suspiros da vítima pura em seus ouvidos, como o silêncio das montanhas. A própria respiração do Deus encarnado, alcançando o preciosíssimo sangue espargido sobre ele, como uma inundação no deserto que ultrapassa as expectativas. E no meio de tudo isso, ser condenado, trocar os espasmos sufocantes da crucificação pelo fogo eterno, desprender-se por sua própria vontade do lado do crucifixo e no momento seguinte tornar-se parte do inferno sem esperança. Maria viu sua eternidade como num panorama. Viu de relance todo o horror peculiar do seu caso. Seu coração suspirou pela perda desse pobre filho infeliz, que padecia dor suficiente para reparar a majestade ofendida de Deus, mas não suficiente para abrandar o coração de pecador. Então, eu li sem fazer um comentário, porque de fato é difícil fazer esse comentário aqui, né? Nós estamos lendo aqui um texto, né, que poderia ter o título de A Paixão segundo o Padre Faber, né? Ou A Paixão do ponto de vista de Maria, né? Com todos os detalhes, né?
que não estão contidos nos evangelhos, né? Por terem sido conhecidos depois por revelações, né? De santos místicos, né? E que compõem bem aquelas 3 horas, né? De agonia de Nosso Senhor, né? E as exposições de Maria, né? Nessas horas, né? E nessa última trecho que nós lemos, né? Nós vemos quais eram as preocupações de Maria. As preocupações dela não eram com ela mesma, né? Nós vimos agora a preocupação dela com os 2 ladrões, né? Para salvar as almas dos 2 ladrões, né? Um deles ela conseguiu, o outro ela não conseguiu, porque a dureza do coração dele venceu todas as graças que ela tinha conseguido fazer descer dos céus e sobrevoar o mau ladrão, né? É isso que Maria faz com todos nós, né? Que temos a liberdade de recusar a graça, né? Que é propriamente a definição do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é a nossa liberdade de recusar a graça, né? Nós temos essa liberdade e usamos livremente essa liberdade, né, em vários momentos da nossa vida, né? Deus não toca na nossa vontade, né? E é por isso, porque ele não toca na nossa vontade, né? Que a única coisa que ele nos pede que nós o presenteemos, né? Com a nossa vontade. A única coisa que é nossa, por vontade de Deus, e a única coisa que ele pede a nós, né? Que nós a entreguemos a ele. É a única coisa que nós podemos entregar a Deus, né? Nada mais nós podemos entregar a Deus, né? Nada mais nos pertence, né? Nossa vida, nossos bens, nossas famílias, nada disso nos pertence. Apenas a vontade, né? E é exatamente isso que o mau ladrão não fez, né? Embora, como o padre Feder fala, os sofrimentos que ele estava passando, né, eram suficientes, né, para reparar a majestade ofendida de Deus, né? O mau ladrão é um exemplo para nós, né? Um exemplo negativo para nós, né? Que podemos nos comportar como ele, né? Na nossa vida e, sobretudo, na hora da nossa morte, né? A impenitência final, né? Aquela impenitência que nós vemos repetidamente na história de homens, inclusive célebres, né? Vemos isso em Voltaire, não é? Que morreu xingando Nosso Senhor, Nossa Senhora. Vemos isso no nosso Machado de Assis, né? Que recusou também a unção dos enfermos, né? Vemos isso em vários homens, né? Em vários desconhecidos, né? Mas então, eu não vou adicionar nenhum comentário aqui nessa leitura e espero agora colher as impressões e os comentários de vocês.
Na verdade, né, professor, Deus nos deu livre-arbítrio para que nós escolhêssemos entre uma coisa boa ou algo melhor. Mas o que a gente faz, como sempre, desorientados como nós somos, né? Desordenados, é escolher o pior. E aí a gente vê assim, eu fico muito impressionada, eu já falei disso, com a sensibilidade daqueles soldados que estavam ali sorteando, né? Tirando a sorte sobre as vestes de Jesus, enquanto aqueles 3 homens jaziam, né? E Nosso Senhor, pior de todos, porque eles arrebentaram o corpo dele todo. E aí a gente fica, e eles ali insensíveis, né? E aí eu fui pensando, como que é a insensibilidade daqueles que se afastam da graça, né? Quantas pessoas que hoje estão aí ansiosas, se preparando para uma Semana Santa cheia de churrasco e cerveja. E viagens, né? E viagens. Uhum. E aí eu fico pensando, quantas vezes eu mesma não fiz isso, sabe? Eu fiz várias. Eu mesmo. Várias vezes. Eu fiz isso várias vezes. Quanto que o meu coração desculpa, na verdade a gente chora a falta de amor, né? A gente chora a falta de sensibilidade, né? Quanto que o meu coração ainda é insensível, né? Ele só se sensibiliza lendo, eu preciso ser lembrada disso, dessa paixão perpetuamente. Então, assim, a gente lê aqui, igual o senhor falou, a paixão segundo o Padre Faber. Então, a gente vem ler um autor, lê outro, e aí a gente se sensibiliza nesses momentos, se sensibiliza na Semana Santa, se sensibiliza diante de uma leitura dessa, fecha o livro e esquece, né? Eu espero que isso tenha algum nível de cura. É isso. O que nos leva àquela percepção, né? Quando a gente lê a paixão descrita pelos 4 evangelistas, a gente vê que os evangelistas têm uma linguagem, eu não diria seca, mas eu diria uma linguagem descritiva, né? Ao contrário do Padre Faber, né? Porque eles querem que essa descrição atinja o mais profundo da nossa alma, sem passar pelas nossas, os mais inferiores atributos da nossa alma, né? Ou seja, não há nenhuma demonstração na descrição dos evangelistas de nenhuma emoção, né? Veja que João talvez seja o evangelista do qual nós mais esperaríamos uma descrição apaixonada, né? Uma descrição lamentosa, uma descrição
emocional, né? Porque ele, ao contrário dos outros evangelistas, né, acompanhou todas as fases da paixão e os sofrimentos da mãe de Deus, né? Mas mesmo lá nós não vamos encontrar isso, né? Eles quiseram registrar para toda a posteridade, né, a crueza de todo o processo, né? Desde a captura de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras até o último suspiro de Nosso Senhor, né? Para que a gente grave as cenas à medida que a gente vai vivendo as quaresmas, né? E para que isso nos toque, mas nos atributos superiores, né, da nossa alma, a vontade e o intelecto, né? Mas é claro que se isso toca esses dois, né, e se está bem fixado neles, né, os atributos inferiores, né, vão reverberar essa percepção dos atributos superiores da alma, né? Por isso a gente chora, por isso a gente se emociona, né? Não há nada de errado nisso, né? Por isso a gente chora por nós mesmos, né? Por isso a gente chora pelas dezenas de quaresmas que nós passamos, né? Sem nenhum sentimento, nenhuma percepção do que estava ocorrendo, né? Do que a igreja estava tentando nos lembrar, né? Quantas quaresmas passamos fora da igreja, quantas quaresmas passamos dentro da igreja sem nos tocar, né? Acho que a nossa emoção, ela é principalmente um choro por nós mesmos, né? Pela nossa atitude, né? Pelo nosso desrespeito, pela nossa insensibilidade, pela nossa indiferença, né? E por isso que a igreja separa todo ano, né, esse período para fazer a gente chorar um pouco, né, por nós mesmos, né? Para fazer a gente nos conscientizar de que tudo isso ocorreu por causa dos nossos pecados, né? Nós crucificamos Nosso Senhor, né? E à medida que a gente vai vivendo essas quaresmas, sempre insuficientemente, alguma coisa vai ficando em nós, né? Algum aroma da quaresma sobrevive em nós ao longo do ano, né? À medida que a gente vai vivendo essas insuficientes quaresmas. Mas é isso que a igreja quer, né? Que alguma coisa da quaresma sobreviva ao longo do ano, né? Que alguma coisa quaresmal nos cubra como uma sombra, né? Ao longo do ano litúrgico, né? Que nós não nos esqueçamos, né? Dessas quaresmas tão mal vividas, né? Tão insuficientes, né? E muitas vezes tão indiferentes que a gente vive ao longo da vida, né? E com a incerteza de que nós não sabemos se viveremos a próxima quaresma, né? Próxima quaresma, nós já
podemos já ter passado pelo juízo particular, né? Já estarmos com a nossa vida eterna definida, né? O lugar da nossa vida eterna definido. Nós estamos no finalzinho dela, né? E com a sensação de que nós poderíamos ter vivido melhor a quaresma, né? E essa sensação que nos fica, né? Mas que levemos essa sensação ao longo do ano também, né? Que ela é muito importante para a nossa próxima quaresma. Algum outro comentário? Deus não nos quer deprimidos, né, professor? Deus nos quer olhando para a cruz, mas vivendo com alegria, né? Pois é, depressão é coisa de desesperançado, né? Isso. Uhum. É pecado contra a virtude da esperança, né? A gente precisa mesmo chorar os nossos pecados, Claro. ir lá confessá-los para o padre, né? E renovar a nossa esperança, né? Diante dessa cruz toda e da Páscoa, né? Não sermos como o mau ladrão, né? Nem como Judas Iscariotes, né? Que perdeu a esperança. Sim. Sem dúvida. Então, nós vamos ainda continuar essa paixão segundo o Padre Faber aqui, por algumas leituras ainda, né? Então, amanhã será a nossa última leitura da semana, né? A partir de amanhã começa o tríduo, depois de amanhã começa o tríduo pascal, e aí nós só voltaremos na segunda da oitava de Páscoa, né? Mas amanhã ainda nós voltaremos na página 298, né? Primeiro parágrafo da página, para a leitura, continuação da leitura, certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.